E hoje o nosso estudo, ele está no capítulo 13, item 5, itens 5 e 6. Nós vamos ler sobre o óbolo da viúva. É um capítulo muito interessante, porque ele diz que que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E vejamos por que então Kardec separou um capítulo para falar somente desse tema. Isso é importante que possamos entender. Porque no Evangelho ele tem um capítulo que fala sobre a caridade, né? Que diz: fora da caridade não há salvação. Que é o capítulo 15. Nós estamos trabalhando no capítulo 13. Então, por que o óbolo da viúva, que óbolo significa esmola, né? Ele não está nesse capítulo fora da caridade não há salvação. Né? Se fala de doação. Interessante. Então nós vamos ler um pedacinho do Evangelho aqui, que está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. A gente sempre faz as citações, porque quem tem o Evangelho, depois se quiser fazer a leitura novamente para entender, né, fica bem melhor. Aí diz assim: Jesus sentou-se em frente ao gasofilácio para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Vê então uma pobre viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade, eu digo a vocês, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio. Enquanto todos os outros deram daquilo que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Interessante, né? Então, agora nós vamos seguir nosso comentário. Então, o que podemos entender é que Kardec, por que Kardec separa esses 2 capítulos, né? Ele faz isso para fazer a diferenciação entre a caridade material e a caridade espiritual. Ele está falando do dar. Então, neste capítulo 13, que que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua direita, Kardec está falando do dar. Mas também chamando a atenção para uma coisa muito importante. Empregando as palavras de Jesus, que Deus, Ele não quer sacrifício. Porque Jesus já fez o sacrifício maior. Veja. E diz: doe-se para Deus, não negligenciando o que o seu coração manda generosamente ofertar para Deus. Sejam generosos com Deus, para que Ele seja generoso com vocês. Tenham fé. Isso é o recado de Kardec dentro do Evangelho. E ele também coloca nesse capítulo uma qualidade indispensável para a forma de se dar. Se quisermos estar, né, nas fileiras do Cristo, nesse trabalho de doação, que é a intenção de todos que buscam fazer a caridade. É isso que nós queremos, né? Quando a gente se dedica a fazer algo em alguma obra. É a qualidade de dar, quer dizer. Quer dizer, como a gente age perante um irmão necessitado quando vamos fazer a caridade.
Eu me mostro, eu falo alto, comento com os outros para poderem dizer, como ela é caridosa, né? Veja. É esse o meu comportamento? Vamos analisar cada um de nós. Como nós estamos, né, nos comportando no momento de auxiliar alguém. E também Kardec nos orienta que precisamos fazer o bem sem ostentação, sem humilhar o outro, mas colocando uma energia boa no ato da doação. Aquilo que se está doando, que tenha utilidade e que vá fazer um bem para aquele irmão. Se é um agasalho, que ele esteja em condições de uso, né? E se for um alimento, que seja um alimento nutritivo, feito com carinho, que não cause um desconforto no seu corpo físico. É todo esse cuidado que devemos ter. E a forma como fazemos esse bem é que vai fazer toda a diferença, nos diz Kardec. É a forma do nosso comportamento perante o outro. Assim como passar por provas e aflições, né, que todos nós estamos sujeitos a passar, como vamos enfrentar essas provas? A forma como nós vamos enfrentar é que vai demonstrar como somos. É nesse momento que mostramos quem somos, se somos fortes, se temos fé, nos momentos das nossas aflições. Se pregamos aquilo que falamos aos outros, porque nós somos muito bons para dar conselhos. Será que no meu momento é assim que eu vou agir? Como que eu vou me comportar? Então, mais do que fazer, é o modo como a gente faz. É isso que a Kardec alerta. Que vai contar para o nosso crescimento espiritual. Então, voltando ao nosso evangelho de hoje, o óbolo da viúva, que se colocava moedas no gasofilácio. Gasofilácio, ele é uma caixa que tinha antigamente na frente do templo. Era uma caixa que se colocava. Então, não entravam ainda para o templo, mas chegava ali e já faziam as ofertas. Mas ficava todo mundo em volta olhando, né? Então, aquela caixa ficava ali, já iam colocando. Hoje nós temos ainda, existe essa prática bastante em todos os lugares, que tem formas de sacolinha, tem formas de cestos, mas ainda existe. Mas naquela época de Jesus era o gasofilácio, que eles chamavam essa caixa. Então, antes de entrar no templo, na frente de todos, com os olhares maldosos, porque as pessoas ficavam ali conversando, olhando e olhando quem depositava, né? Um olhar disfarçado, na verdade, mas ficavam ali observando quem oferecia uma oferta maior. Até porque, para passar o tempo, né? Até a hora de chegar para entrar para o templo. Profundamente sensibilizado, Jesus observando, né? Mas com um olhar diferente, porque Jesus é Jesus, né? O nosso modelo e guia. Então prestemos atenção, olha o olhar de Jesus. Ele faz questão de destacar, de valorizar a importância do modo de ser daquela mulher, que coloca somente as 2 moedinhas que ela possuía, que o valor dessas moedas não daria para o seu sustento. Imagina, 2 moedinhas. Mas Jesus viu que o seu gesto demonstrava a espontaneidade, a pureza e a verdade dessa pessoa. Veja. E atesta que a sua dignidade reside em poder alçar voo nas asas da liberdade e do amor. Tudo isso, Jesus, né, observando e vendo aquela pobre viúva maltrapilha colocando aquelas moedinhas. E aí vem a reflexão para nós, né? Porque nós estamos aqui para o estudo.
Como é comum esse gasofilácio na nossa vida, né? Vamos analisar. Então, se eu tenho que dar um presente, né, para alguém, mas esse alguém não me abraçou no meu aniversário, não vou dar. Estou lembrando que a sexta passada o nosso irmão falou sobre egoísmo, né? Vejam que tudo faz sentido. Foi o Mário que fez, né? Independente do lugar, às vezes temos esse comportamento de julgar o outro. O fulano faz pouco, faz muito. Então eu não vou fazer somente o que me compete, né? Porque se eu me oferecer mais para o trabalho, vai sobrar tudo para mim. A gente não se comporta muitas vezes assim. Nós ainda somos capazes de fazer isso, gente. E o irmão muitas vezes está aí, né? Naquele julgamento ele está ali se doando. Tá, mas ele não tem experiência para estar ali, né? E nesse julgamento não se está levando em conta o esforço que aquele irmão, por ser novo na função, está fazendo para realizar o trabalho com excelência. Isso está em Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, é tudo Evangelho. Veja. Então, esse olhar que a gente tem de julgador, esse olhar que estamos o tempo todo cuidando do outro, em que a gente fica preocupado, né, com um cisquinho no olho do outro e não vemos a trave no nosso olho. No nosso, né? Porque olhamos para o outro tão severo, esse é um defeito que a gente tem, ó, e para nós um olhar tão curto, tão meigo, tão tolerante, porque como somos tolerantes conosco, né? Ah, eu fiz por essa razão. Sempre temos uma desculpa das nossas atitudes. E é disso que esse capítulo está falando, desse olhar tão severo que ainda somos capazes de ter com o outro. É essa a nossa reflexão de hoje. Porque o que Jesus espera, antes ali ele falou que ele quer a verdade, ele quer que sejamos verdadeiros, por isso esse comentário. E o que ele espera é fé. Vida sincera. E não grandes manifestações de piedade, nem atos de grandezas ou de vãs pretensões. Por isso, para inculcar nos apóstolos uma fé firme e indubitável, Jesus diz: olhai para aquela mulher, uma pobre viúva, maltrapilha, que deposita no cofre apenas 2 moedas de pequeno valor. Continua Jesus: observemos com o coração apertado que a viúva ofertou para Deus, simbolizado por 2 moedinhas. Mas antes de chegar até o gasofilácio, ela teve que enfrentar os olhares críticos de todos à sua volta. E ele diz: esta foi a primeira oferta da viúva, a coragem. E na mesma proporção entregou a Deus a sua humilhação. Pois foi profundamente julgada pelos ricos à sua volta pelo valor tão pouco depositado. E se formos analisar o valor em espécie da oferta da viúva, repararemos que não seria possível comprar um mísero pedaço de pão, né? Imagina com 2 moedas. Esta é uma observação importante. Ela não deu o necessário para o próprio sustento na sua oferta. Que sentido faria morrer de fome? Ela não tinha mesa. Se ela ficasse com as 2 moedinhas também não daria para fazer muita coisa. E está escrito, Mateus capítulo 12, versículo 3, quero misericórdia e não sacrifício. Jesus valorizou porque mesmo a dádiva da viúva ser tão pequena, foi retirada com amor.
pouco ou do nada que possuía. Veja o tamanho do amor de Jesus para poder compreender tudo isso, né? E ele continua: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhes sobrava, e ela deu do que lhes faltava, tudo que tinha para viver. Ela deu o que lhe era necessário, e não as sobras. Ela não negligenciou a casa de Deus, disse Jesus. Então é isso que Jesus nos mostra nessa passagem. Que não importa o tamanho da oferta, né, quando se pratica a caridade. Não importa a quantidade, mas o fundamental é a intenção, a pureza e o sacrifício moral. É o sentimento do amor e desprendimento que acompanha o gesto da doação sincera. E nos ensina também que mesmo os mais pobres devem dar sua contribuição para Deus, pois tudo vem de Deus e para Ele voltará. As dificuldades que atravessamos têm grande valor para Deus, pois Ele nos enxerga de verdade. Deus vê tudo. A gente diz, né? Deus está vendo. E Ele está vendo mesmo. E vejamos como Jesus prestou atenção na viúva e a usou para ensinar os discípulos, né? E até nós nos dias de hoje. É isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje estamos aqui com oportunidades de aprender através desses ensinamentos. Vejam, as duas moedinhas simbolizam amor e boa vontade. O amor é representado pela entrega, a abnegação. E a boa vontade foi a firmeza da viúva em doar, independente dos olhares julgadores de todos à sua volta, mesmo temendo a reprovação de todos que estavam ali. Ela serviu a Deus. E muitas vezes deixamos de ajudar alguém, né? Lamentamos por não possuir recursos suficientes. Desejamos a riqueza para utilizar em benefício do outro. Muitas vezes fizemos promessas, né? Tipo, se eu ganhar uma loteria, eu vou dividir com tal instituição. Nós fazemos isso. Promessas. Sem dúvida a intenção é louvável. Até bastante sincera por parte de alguns. Mas será que todos pensam assim? Certamente que não, né? Porque aquele que dispõe de poucos recursos, deve procurar no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, dos seus talentos, os meios de que carece para realizar seus generosos propósitos. Ninguém é tão pobre que nada possa oferecer. E ninguém é tão rico que não precise de nada. Então significa que todos temos algo para dar. Não necessariamente dinheiro, mas ajuda, tempo, carinho, abraço. E é uma grande inversão de valores, né? Onde o humilde é chamado de bobo e o rico de poderoso. E é nós que fizemos isso. A classificação parte de nós. Quanto eu, né? Nos diz Kardec que muitas vezes, sobre a desculpa de não possuir bens, cultivamos a indiferença e o egoísmo.
voltando as costas aos irmãos necessitados. Eu lembro que tem uma irmã, ela já não está mais aqui, já foi embora. Vocês já frequentam há bastante tempo o centro, devem lembrar, é a Ana também. Ela falava assim nas suas palestras, né? Sempre colocava essa observação, que a indiferença é um dos piores defeitos que o ser humano pode ter. A indiferença à dor alheia. Ela sempre colocava nas palestras lá. Ela fazia geralmente segunda-feira. E aquele que se acha incapaz de ajudar, ela dizia, o outro com o pouco que tem, é quase certo que não vai ajudar quando tiver muito. E se permanecermos com o nosso coração fechado, quando estivermos perto de um necessitado, mais nosso coração vai se fechar quando o nosso orgulho e vaidade forem estimulados pela ambição, pela cobiça e sede de ter sempre mais. É um alerta, cuidado. Isso quando não usamos de dizer se eu tenho o que tenho, agradeço aos meus braços. Esquecendo completamente da providência divina, né? Que tudo provém. E que tudo que aqui temos é emprestado. Quando retornarmos para a nossa verdadeira pátria, aqui tudo ficará. Só levaremos as verdadeiras obras. Não é com apenas dinheiro que podemos auxiliar o próximo. Podemos auxiliá-lo prestando um serviço. Por exemplo, consolando suas aflições, escutando, suavizando os sofrimentos físicos, né? Sofrimentos morais, muitas vezes, numa boa conversa, dando ao próximo a parte do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso, enfim, de tudo que dispomos. Porque todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontra de realizar seu desejo. Basta querer. Todos somos chamados e sempre dispomos de meios para servir ao nosso próximo. O mérito da nossa ajuda, como Kardec já falou, não tem qualquer relação com o valor material, mas sim com a generosidade e o desprendimento que acompanha o nosso gesto. É isso que importa, que Kardec nos coloca. E para finalizar, é dando que se recebe, e feliz daquele que receber e aceitar os ensinamentos que Jesus veio trazer em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja.